né, que o tratamento feminino, né, o tratamento de dependência química em si, né, ele é mais ligado com os nossos traumas do que com amizade, do que com o ciclo social, né, a partilha do meu uso. E aí o tópico foi o tratamento feminino, a mulher e a dependência química. A mulher e a dependência química, ela entra em critérios de tratamento porque hoje é considerado muito mais eficaz o tratamento feminino numa unidade somente feminina do que o tratamento feminino em unidades mistas, onde se tem homens e mulheres. Por quê? Existe vários traumas emocionais, psicológicos, né, questões físicas, questões sociais que envolvem tanto o homem quanto a mulher, que é muito difícil de serem tratados dentro de um ambiente onde se esteja homem e mulheres, né? E aí falando basicamente da mulher. Por quê? Quando você olha para a mulher dentro do uso da substância química, primeiro que o uso de ambos são diferentes, né? O homem dentro do uso, né, da substância, você através de relatos, através de estudos, né, através da vivência, né, são 12 anos que eu trabalho dentro dessa área, né, sou conselheiro terapêutico formal, né, conselheiro terapêutico, sou coach de independência emocional, abordagem familiar e algumas outras especificações, socorrista. Então, o que, que acontece? Você vê muito a questão do homem dentro do uso, e aí eu me coloco também como a busca do quê? Né? A busca de status, a busca de se autoimpor, né? De se sentir o líder de toda aquela razão que está acontecendo. Né? E com a mulher já é diferente. A mulher dentro do uso, muitas vezes o que, que acontece? Você vê que ela se relaciona com o uso da substância diferente do que o homem. Né? Porque ela tem outras buscas dentro daquele uso. Muitas vezes ela busca é, aquele abandono que ela teve lá atrás, então ela busca suprir aquela necessidade de presença no uso. Então, o uso é seu melhor amigo, o uso é o seu confidente, o uso é aquele que alivia as suas dores. É diferente do homem, né? Quando você fala que é interligado, né, com traumas passados, né, quando você vai falar do tratamento feminino, ele se torna um pouco mais delicado, porque você não fala só de situações geradas durante o uso e o abuso da substância, mas é preciso se falar das situações que proporcionaram esse uso e esse abuso, né, essa entrada desse uso e esse abuso, e principalmente situações ligadas à adolescência, à infância dela, né, vazios, traumas, né, falta de crescimento, a falta de maturidade no momento certo, né? A falta de ser uma criança, por muitas vezes, a falta de ser um adolescente, de ter a presença paterna e materna ali na sua adolescência e na sua infância, mas colocando ela como uma criança, né? Não exigindo da criança ali coisas que não fazem parte da idade da mesma, né? Nem da idade física, né? Como nem da idade mental da criança, né? Muitas crianças aí, os maiores abusos que nós vemos aí relacionados à criança, que todo mundo quando fala de abuso, ele coloca aquela questão de um abuso, seja sexual, seja físico, seja emocional, né? Mas o maior abuso que muitas vezes nós temos aí nas crianças, ele é a questão daquele abuso que você impõe a ela situações nas quais ela não está nem capacitada para viver, né? Você faz com que ela amadureça fora do tempo, então ela deixa de criar uma identidade própria, a identidade que ela cria em cima daquilo que você exige. Isso lá atrás, tá? Lá na formação dela. E aí quando chega dentro da sua adolescência, da sua parte mais madura, onde ela deveria ser mais madura, né, o adolescente ali, a criança, isso tanto o homem quanto a mulher, pessoal. E o que, que acontece? Você se depara com situações nas quais você já não era pronto antes a lidar e agora você é muito medo porque você nem sequer aprendeu que essas situações poderiam existir. E você se depara com as mesmas situações da sua infância, né? E a quais te traz trauma, as quais te marcam, as quais trazem essa dificuldade extrema de sobreviver, né, de lidar com as situações, com as emoções, de lidar
com o cotidiano, com o dia a dia, e por muitas vezes isso é suprido dentro do uso, né? Então, não tem como se dizer especificamente por que que a pessoa foi usar ou por que ela deixou de usar, né? São critérios ali que você busca, né, através, né, da vivência, através do contato com as pessoas, né, onde você vai vendo histórias, onde você vai identificando possíveis situações que possam ter gerado traumas, né, possíveis traumas, é, possíveis fragilidades, né, de cunho emocional e psicológico, que podem sim possibilitar aquele uso, mas não quer dizer que tenham sido eles, mas possa ser que existe um grande critério, né, junto ali com eles. Mas o foco realmente para a gente falar sobre o aumento do uso da substância química pelas mulheres, né, no Brasil, e também o tratamento em si feminino, né. Hoje nós colocamos aí de 2019 para cá, a última pesquisa americana que teve e também foi feita pelo Instituto Brasileiro, né, que trabalha contra o índice, o combate contra as drogas e a substância química no Brasil, fala que de cada 3 homens, uma mulher, cada 3 pessoas, uma dessas pessoas eram mulheres fazendo uso de substância. Agora, em 2020, a última pesquisa de 2020 a 2021, né, que foi no final do ano, a última pesquisa que a cada 5 pessoas, 3 eram mulheres. Então, assim, se aumentou de uma forma bem alta o uso da substância, né? Se tem hoje muito mais mulheres fazendo uso, né? Isso tanto das substâncias ilícitas quanto das substâncias lícitas, tá? E aí, quando eu falo lícito, eu estou falando do álcool, né? Estou falando do próprio cigarro. E quando eu falo ilícito, eu estou falando ali cocaína, crack, todas as proporções de drogas não regulares aí que existe hoje espalhada pelo Brasil e pelo mundo. E aí vamos voltar esse foco aí para o tratamento, né? Por que que o tratamento feminino ele tem uma ênfase maior nas unidades que são somente femininas? Primeiro que dentro do critério abordado dentro dessas unidades, quando você tem uma unidade onde você tem abriga somente o tratamento feminino, que é o único tratamento que você oferece, o que que acontece? Você se foca somente na questão da mulher. Então você vai se focar não somente no uso, então vai ser focado o quê? Vai ser focado ali os traumas, vai ser focado o ressentimento, vai ser focado culpas, né? Vai ser focado ali a questão da forma dela se relacionar no uso, né? Os critérios sociais da vida de uso dela e a vida fora o uso, né? Vai ser trabalhada ali a parte emocional dela, onde vai se trazer critérios novos, né? Onde vai tentar fazer, onde, né, se tenta fazer, né, não se tentar, mas onde se tenta fazer ali uma reconstrução emocional, né, onde você traz um suporte emocional para essa paciente, onde você faz com que ela desperte esse suporte emocional dentro dela, né, onde você vai proporcionar para ela poder usar ferramentas nas quais proporcionam ela ter uma lucidez maior, ela conseguir ter uma outra visão sobre o que está acontecendo, né? Porque, querendo ou não, quando você chega nas instituições, que é a mesma coisa do uso, o que que a mulher traz para ela, né? Ela traz para ela todo o julgamento de uma sociedade. Porque a sociedade enxerga a mulher do uso de uma forma e o homem no uso de outra forma. A mulher, ela é muito, ela é tomado muitos julgamentos, ela é muito rotulada, né? Ela é muito mais rotulada do que o homem dentro da própria dependência, né, dentro do próprio uso, né? Quando você olha para uma mulher no uso, né, ela é rotulada, ela é a pessoa que não presta, é uma mulher fácil, né, ela é prostituta, ela vende o corpo, ela se vende, ela não tem caráter, então ela é colocado vários rótulos, né? E aí por que que eu falo para você que é mais fácil o tratamento só numa unidade que tenha só mulheres? Porque quando ela chega numa unidade mista, quem é que rotulou ela dessa forma? A sociedade, correto? Sociedade composta de homens e de mulheres. Só que esse rótulo não fica só nas pessoas que não fazem uso. Esse rótulo vem também dentro do próprio uso. Por quê? Porque ali ela também sofre abusos. Ela sofre abusos tanto da forma física, por muitas vezes, como da forma emocional, como da forma psicológica, né? Como ela é contida psicologicamente e emocionalmente dentro de situações,
né? Ela se propõe a situações para conseguir o uso por muitas vezes, né? Então, tudo isso traz com ela. Então, quando você tem um ambiente onde ele é um ambiente hostilizado, e por que hostilizado? Você chega dentro de uma instituição mista, as pessoas, os homens que estão dentro daquela instituição, eles têm a mesma carência física do que a mulher que está chegando. Então, qual é a visão do olhar que muitos deles vão ter? É a beleza física e a facilidade física. Eles vão buscar o quê? Eles vão buscar uma forma deles, vamos colocar lá, de você poder estar tirando, né, um pouco do peso de você estar dentro de uma instituição. E qual é a forma mais simples? Se relacionar. Então você vai correr muito os riscos de você perder ambos os tratamentos, tanto o tratamento masculino quanto o tratamento feminino naquele momento, né? Porque querendo ou não se perde o foco, né? O foco passa a ser homem e mulher, não passa a ser mais paciente, né? E muitas vezes é cobrado dos profissionais que isso não exista dentro das instituições, né? E assim, não deveria realmente existir, mas você vai precisar ter aí uma elasticidade dentro dos seus profissionais muito grande, né, para eles conseguir evitar que isso aconteça. E assim, e de uma forma só psicolofalada, isso não vai acontecer, né? Então assim, você tem parâmetros, você tem normas, você tem regras dentro da instituição que tanto o funcionário quanto o paciente cumprem, né? Só que o paciente não é um paciente, por muitas vezes, voluntário dentro dessas instituições hoje mais. Então você não trabalha mais com desligamento, como se trabalha nas instituições voluntárias, onde se o paciente não se adequa à unidade, você trabalha com desligamento. Então o que acontece? Por muitas vezes a forma de você evitar isso é uma pressão psicológica exercida pelos profissionais que ali estão. E aí essa pressão psicológica, ela não muda nada em questão daquilo que a mesma e até o mesmo cara também, né, o paciente também, do sexo masculino, sofria lá do lado de fora, só que é de uma forma sem drogas. Então, assim, não funciona. O tratamento misto ele tem um índice muito baixo de recuperação. Ele tem mais um índice de gerar mais transtornos psicológicos devido a toda a pressão psicológica que se existe por parte dos profissionais nos pacientes para evitar que algumas coisas aconteçam, né? Do que a questão de conseguir tratar, de fazer de conviver junto, né? Eu acredito sim que tanto a mulher quanto o cara e o homem precisam aprender a se relacionar, precisam aprender a viver em sociedade, mas também acredito friamente que a instituição não é o local para isso. Não é o local para eles colocarem isso em prática. É o local para eles aprenderem que eles precisam e a forma que eles vão estar elaborando para conseguir se recolocar dentro dessa sociedade, né? Mas não é o local para eles colocarem na prática, porque aí eles abandonam o tratamento, que é o foco. O foco ali não é parar de usar droga ou aprender a se relacionar. O foco ali é se tratar, é trabalhar seus traumas, é trabalhar os traumas anteriores e os traumas gerados pela dependência química. O foco ali é você passar pelo psicólogo, pelo psicanalista, por um terapeuta, por um conselheiro terapêutico e você conseguir se abrir, você conseguir elaborar tudo o que está acontecendo, né, para você poder ter uma melhor performance de tudo. Não é o foco entre homem e mulher naquele momento. Então, assim, eu sou uma pessoa que, sinceramente, não acredito né, nesse tratamento focado em ambas as partes junto, né? E todos os relatos que nós temos e até orientações que se existem é para que não se para que sejam unidades separadas, né? Pode ser a mesma instituição, porém todo o espaço necessariamente precisaria ser separado, né? Que não ocorre em todos os locais. Mas graças a Deus hoje já temos muitas instituições somente femininas, né, que conseguem prestar esse tipo de atendimento de uma maneira melhor, né? Hoje, só para vocês verem o quanto é difícil muitas vezes trabalhar esse lado que se fala de enxergar, né, como uma paciente, não como uma mulher, até mesmo pelo lado dos profissionais dentro das instituições. Hoje, hoje uma das Irmandades Anônimas, elas conseguem promover reuniões de propósito feminino. Por quê? Porque você tem um número muito pequeno de mulheres dentro das Irmandades.
Por que que é muito pequeno? Porque elas chegam dentro das irmandades por muitas vezes e elas não conseguem ficar. Por que que elas não conseguem ficar? Porque elas não são elas não são vistas como companheiras muitas vezes. Elas são vistas como objeto. A sociedade julga dessa forma, a sociedade muitas vezes se coloca dessa forma, que é uma forma errônea, que é errado. Sendo ou não dependente químico, já é uma forma errada de se ver. Olhar para qualquer tipo de mulher dessa forma já é uma forma errada, né? Mas acontece, né? É o que mais se acontece. Então você precisa tomar muito cuidado para o tratamento feminino, né? Eu trabalho hoje já há 12 anos com dependência química, entre terapias e encaminhamentos, né? E eu, pessoalmente, eu só indico unidades que sejam masculina é masculina e feminina é feminina, né? Possa ser até a mesma instituição, mas tem que ser a unidade separada para que não haver aí nenhum transtorno maior dentro do tratamento do que o que ela já veio passando do lado de fora, né? Ponto. Vamos, né, a uma próxima pergunta que me passaram aqui, né? Falar um pouco sobre o relacionamento, né? Qual o tipo de relacionamento, o que, que a mulher estabelece, quais são os traumas que precisam, o que precisa ser visto dentro disso que possa ser trauma, né? É que nem eu falei, a mulher ela tem o ato não, mas ela tem a facilidade para se envolver no uso da substância química como uma intimidade maior. Então, assim, é um amigo, né? O uso ali acaba sendo um amigo, acaba sendo um confidente, a droga acaba sendo a pessoa mais próxima dela. Então, todos os estigmas gerados, todos os traumas gerados, né? Ela tenta recorrer naquele momento, diferente do homem. Por isso que se torna tão difícil se desprender daquilo, né? E aí, quando você olha para se desprender, vamos colocar numa maneira mais fácil de se entender. Ela buscava o afeto dentro de casa, não existia. Ela buscava se relacionar com outras pessoas e ela não conseguia porque ela não tinha aprendido a fazer isso, porque ela não tem a própria identidade. Então, ela sempre se anulou e buscou agradar o próximo, e quando o próximo já não era tão próximo, deixava de haver necessidade dela. Sempre buscou o aconselhamento dentro da família, não tinha. Então sempre houve um vazio em todos os sentidos emocionais, psicológicos, sentimentais. A vida social dela não conseguiu ter, né? Não conseguiu se elaborar essa vida social. E basicamente ela conseguiu trazer tudo isso dentro do uso. Ou quando às vezes ela não trouxe, ela anulou. Ela simplesmente anulou o sentimento que ela tinha por não ter tudo isso, o que ela buscava, no uso. E de repente você fala, vou tirar o uso. Tira o uso. Tá? Eu tiro o uso e o que eu faço com o vazio? O que eu faço com as coisas que estão lá? O que eu faço com esse buraco que ficou lá? Aí muitos vão falar, supre com Deus. Tá, supre com Deus. Aí eu falo para você, essa paciente, ela não teve a, a visão paternal que ela precisava, ela não teve aquela presença paterna, né, que para muitas crianças, muitas meninas, né, até mesmo meninos, é o super-homem da vida deles, né? E Deus, a palavra Deus, ela se coloca relacionada geralmente como pai. Todos falam Deus é pai. A imagem que ela tem de pai é um pai destruidor. Como é que eu preencho esse vazio com Deus? Mas preciso preencher, correto? Então, para preencher esse vazio, eu tenho que primeiro fazer com que ela busque e se abra, né, para entender o porquê que esse vazio está lá ainda. Depois que você está fazendo esse tipo de trabalho, você vai começar a fazer um trabalho de reaproximação dela. Você vai trabalhar os traumas de acordo ela vem se abrindo. Até você conseguir chegar a um ponto onde você consiga anular a dor e colocar no lugar dessa dor esperança. Aí você pode falar que você vai começar a falar de PS, você vai começar a falar de Deus. Antes disso, esquece.
né? Você pode até falar, mas vai entrar num ouvido e vai sair no outro, e muitas vezes, em vez de aproximar, você vai afastar, né? É isso que vai acontecer dentro do tratamento. Né? Dentro de casa, a mesma coisa. É a mesma coisa. Quanto mais você tenta ficar próximo do dependente químico dentro de casa, mais ele se afasta. Por quê? Porque ele sente falta de algo que deveria existir lá, mas não está existindo, ou não existe. Ou, na visão dele, deveria estar e não está. Então, toda vez que você se aproxima, dá a entender para ele o quê? Tá querendo algo em troca, não deu quando eu queria, agora quer me impedir de fazer o que eu quero, né? Por isso que é tão difícil o relacionamento dentro de casa quando o dependente está dentro do uso, né? Ele se torna difícil, porque existe essa série de situações vindas. Então, assim, não é questão simplesmente parar de usar, é a questão de você estar nos locais adequados, passar pelos profissionais adequados, né? E ser trabalhado as coisas que precisam ser. Não simplesmente falar para você que você tem que aceitar que você não pode usar, né? E que você tem que tomar um caminho diferente. Isso é o básico. Isso é o básico. E por que que isso é o básico? É um exemplo muito simples. Falaram uma vez para mim, eu só fui entender muito tempo depois. Perguntaram para mim se eu ia subir num ringue, se eu tinha coragem de subir num ringue com algum lutador de boxe, ou de kickbox, ou qualquer arte marcial. Eu falei que não. E aí me perguntaram por quê. Ah, eu não sei nenhum tipo de arte marcial. Eu vou subir, eu vou apanhar. Né? Eu vou ficar apanhando. Aí perguntaram pra mim, então por que que você insiste em continuar usando droga? Se você continua apanhando. Então, assim, né, essa questão de eu não poder usar, ela é muito clara. Se tornou clara, né? Lá atrás ela não era, hoje ela se tornou clara. E muito clara. Todas as vezes que eu usei, eu perdi. Ah, mas eu perdi o quê? Eu perdi todas as vezes. Todas as vezes que eu usei droga, eu perdi a autoestima, eu perdi meu caráter. Todas as vezes que eu usei droga, eu perdi as coisas que eu tinha conquistado e lutado para conquistar. Eu me afastei de família, eu me afastei daquilo que eu acredito, eu me afastei de filhos, eu me afastei de amigos. Eu perdi, né? Eu já não fazia parte da sociedade, porque eu não conseguia ficar junto com a mesma. Ganhei uma série de rótulos, né? Então, assim, e muito desses rótulos é engraçado. Hoje tem pessoas que vivem ao meu redor, né? Vivem na minha família, amigos, mães de amigos, pessoas que me rotulavam, e hoje eu acho muito engraçado, porque todas elas me acompanham, por muitas vezes. Todas elas, por muitas vezes, perguntam como eu tô. E aí eu acho engraçado, porque assim, eu não fiz nada. Eu só decidi que eu não ia usar mais. Só isso. Não fiz nada para mudar elas, ou até mesmo para que elas entendessem. Eu não tenho essa necessidade, eu não tenho a necessidade que elas entendam nada da minha vida. Quem precisa entender a minha vida sou eu. E as pessoas que vivem junto comigo, né? Mas não elas. Então, o tratamento, tanto masculino quanto feminino, ele se passa por isso. Por que que eu quis falar do tratamento feminino em específico, coloquei até mesmo como título, né? Porque ele é um tratamento que muitas vezes ele é visto como igual ao masculino, e ele não é, né? Ele não é o porquê que ele não é, porque ele tanto um quanto o outro tem as suas prioridades, né? Cada um dessas pessoas são individualizadas. Cada pessoa traz uma história, cada pessoa traz uma marca, cada pessoa traz um trauma, cada pessoa traz uma vivência, né? Você falar para mim que a formação de um homem é igual à formação de uma mulher dentro de casa, eu vou falar para você que é balela, que não é. Deveria ser, mas ela não é. A formação de caráter de ambos pode ser o mesmo pelos pais, mas que a formação e a educação de ambos é igual? Não, não é. A mulher ela é formada com princípios dentro de casa, com estigmas que você traz lá de trás, que você traz dos seus tataravós, né? O homem também, ele é formado desse jeito, né? Eu estava esses dias conversando com a minha mulher e foi uma situação até cômica. Eu falei para ela, eu falei, nossa vida, que interessante, né? A gente estava falando sobre festa de debutante, né? Eu falei para ela, porra, que interessante, né? A menina faz 15 anos,
O pai e a mãe dão uma festa de debutante. Mas e o homem? E a minha mulher, ela não tem muito papo na língua, né? Aí minha mulher olha pra minha cara e fala, o homem com 18 anos, o pai leva pro puteiro. Entendeu? Então, assim, é uma visão errada? É uma fala errada? Não é. Porque, na verdade, essa é a visão da sociedade. Essa é a visão da sociedade. A gente está falando de uma forma descontraída, mas é aquilo que a gente vê acontecendo. Não é aquilo que acontece, né? Pelo menos não na nossa família. Mas é, é aquela visão que a sociedade tem, sabe? É aquela visão assim, nossa, meu filho fez 18 anos. Ele é o protegido do pai, mas ele é o filho, ele é o adulto, é o maduro, tem 18, 19, 20 anos. Minha filha tem 18 anos, mas ela continua sendo o bebê do papai. Vê que é diferente a visão colocada pela sociedade? Isso quem traz esse estigma é a sociedade. Então, a mulher acaba tendo um cuidado maior, né? Ou pelo menos deveria ter nesse sentido. Acaba sendo visto como esse cuidado maior. Então, se nesses assuntos se trata a mulher dessa forma, por que na hora que você vai falar de se tratar a mulher, você vai esquecer que ela traz tudo isso com ela, que ela traz todos esses mismos, que ela traz todas essas tendências, que ela traz toda essa questão lá de trás, sabe? E que isso precisa ser tratado, que ela tem esse direito, ela tem o direito de ser tratada os traumas, o ressentimento, as culpas, o remorso, a dor, os abandonos, sabe? A identidade que não foi totalmente formada, né? E é muito mais fácil você trabalhar tanto o masculino quanto o feminino de forma individual do que ambos na mesma unidade. Então se torna muito mais fácil para se trabalhar, até mesmo para os profissionais que lá dentro se encontram, né? Então é uma forma diferente. Você tirar isso que a cultura traz, né? A gente precisa trabalhar, sabe? Tanto o homem quanto a mulher, eles precisam ser vistos, desculpa, com a mesma visão. Mas o que acontece? Você tem que entender que cada um traz o seu problema, cada um traz os seus dogmas, cada um traz os seus traumas e que eles necessitam desses atendimentos de uma forma diferente, né? Precisa se quebrar esses rótulos, precisa se tirar esses rótulos, precisa se ter um manuseio de como quebrar e tirar esses rótulos, tanto do homem quanto da mulher, né? As diferenças dentro das unidades, você olha para uma unidade hoje feminina, né? Hoje você tem a necessidade de você ter não somente um psiquiatra, não somente conselheiros, psicólogos e terapeutas, você tem que também ter pessoas que vão tratar, né? Você tem que ter ginecologista, se possível assistente social dentro dessas instituições, né? Principalmente das instituições femininas, né? As masculinas também têm essa necessidade, mas você vê um amparo muito menor em questões de assistência social dentro do lado masculino, até mesmo pela parte machista mesmo do homem, né, de querer se abrir ou de querer buscar esse tipo de recurso de ajuda. Mas ao lado da mulher se torna um pouco mais fácil, você tem menos barreiras e dificuldades, né, para estar chegando dentro do tratamento nesse sentido, né? Então, se faz uma peça muito importante dentro das instituições, porque muitas delas trazem traumas que, assim, é muito claro, não vai ser numa reunião terapêutica que ela vai falar. Traumas físicos, traumas emocionais, psicológicos, ela não vai sentar numa reunião terapêutica e falar abertamente. Sabe? Ela não vai sentar no meio de um pátio e falar isso abertamente. Ela vai partilhar isso no decorrer do tempo, dentro de uma sala de atendimento, no atendimento individualizado, sentado com uma assistente social, né? Às vezes nem para o próprio médico ela vai falar. Sabe? Ela vai falar para a amiga do lado do quarto, mas muitas vezes ela não vai falar para o médico. Então você tem que ter todo esse jogo de cintura para como você tratar. É por isso que tem um grande mito dentro do ciclo de terapeutas que trabalham nas áreas, né? Não só terapeutas, mas psicólogos, médicos também, que falam que o tratamento feminino é mais difícil. E, na verdade, ele não é mais difícil, ele só precisa ser olhado com outros olhos, com uma outra visão, né? Quando se olhar ele com outro tipo de visão, vai se tornar tão simples quanto o tratamento masculino de ser executado na prática.
né, de ser exercido na prática. Porque quando você já vai para um tratamento, trabalhar numa unidade feminina, e você vai com aquele pensamento que é um tratamento mais difícil, ou quando você passa por uma família que o tratamento feminino é mais difícil, você vai quebrando cada vez mais a esperança que ele tem, sabe? Ou quando você fala para a própria paciente que o tratamento feminino é mais difícil, que envolve mais coisas, você quebra todo o pingo de esperança que ali existe, né? Então não pode ser visto dessa maneira, né? Precisa ser olhado de uma outra forma para você ter uma orientação maior, ter uma disponibilidade maior. Precisa se haver mais unidades de comissão feminino, né? Partes específicas, trabalhar a parte emocional, trazer o trabalho para a autoestima, sabe? Moldar a autoestima de acordo, ela vai a cada dia passando, né? Trazer de volta ali o interesse, sabe, familiar nela, o interesse, sabe, de se formar uma família, de progredir, o interesse de fazer parte dentro de uma sociedade. Tudo isso que dentro da adicção foi perdida. Aí vão falar para mim, ah, Renato, mas tudo isso se faz também no tratamento masculino. Se faz, né? Mas com uma facilidade muito maior, porque o tratamento feminino masculino ele já vem há muito mais tempo desenvolvendo isso, né? Se pegarmos aí, você vai ter menções de clínicas femininas a partir do ano 2000 praticamente. E aí você tem menções de clínica terapêuticas desde 80. Então, olha o tempo que você tem as clínicas masculinas já em pronto atendimento, e olha só depois o tempo que demorou para se olhar para a clínica somente feminina, né? Olha a lacuna de espaço que tem de uma para outra para você falar para mim que o mesmo tratamento que é apresentado na clínica masculina é apresentado na clínica feminina, porque ele não é. Muitos profissionais nem se especializam para trabalhar em clínica feminina, né? Na verdade, se você for olhar os profissionais, e aí eu estou falando dos profissionais, não os terapeutas, não os conselheiros, mas eu vou falar para você sobre psicólogos e sobre psiquiatras, né? Se você catar aí um número de 100, né, que é um número baixo, vamos colocar, cada 100 psicólogos, 3 têm especialização em dependência química. Cada 100 médicos, 3 têm especialização em dependência química. Você acha muito? Porque para mim é um número muito pequeno, o tamanho do problema que existe hoje com a substância química, né? E ainda falo mais, hein? Na questão, né, na formação de psicólogo e na formação clínica, né, até a última vez que eu conversei com um psicólogo e com um psiquiatra sobre isso, só no primeiro ano é falado sobre a dependência química e assim de uma forma muito esporádica. Ambos têm que buscar especializações depois que terminam, né? Então, assim, nem se prestam, né, esse tipo de profissionalismo quando eles estão formando os médicos e os psicólogos. Os mesmos têm que correr atrás. Por quê? Porque a dependência química ainda é vista com um olhar muito defasado, mesmo sendo o grande problema, um dos maiores problemas do século que nós temos hoje em relação à dependência indivídua, né? Somos o país aí número um em algumas substâncias no uso, um país que fica entre os 5 maiores em outras questões de uso, né? Então também precisa se olhar com mais cuidado. Da mesma forma que no outro vídeo eu falei sobre o tratamento do menor, tratamento do adolescente, né? Que tem que se olhar com um olhar diferente, o tratamento feminino também. Se precisa olhar de uma forma diferente, né? A gente precisa estar colocando isso assim para poder trazer uma orientação maior. Bom, pessoal, agradecer a todos, a quem pôde estar participando, quem pôde estar visualizando aí, né? Já são 10 horas da noite, né? Como falei anteriormente, a primeira live teve um probleminha, né? Acabou não saindo o áudio dela lá, e eu só fui perceber praticamente no fim da live. Então eu fiz aí mais meia horinha de live aí, resumindo mais ou menos o que eu falei na outra, né? Mas sexta-feira estaremos retornando aí com uma nova live, né? E tentaremos aí evitar que haja o maior tipo aí de constrangimento possível. Agradeço a todos e uma boa noite a todos.